Estamos aqui em mais um episódio do Eólica Offshore Inteligente. Hoje eu estou aqui ao lado da ilustre presença do Matheus Noronha e também do Tomás. E mais ilustre ainda do Tomás, E né? mais ilustre ainda do Tomás, que vai passar um panorama aí de várias questões relacionadas à eólica offshore. Tomás, para a gente começar aqui bem rapidamente, se apresenta um pouco, né? Fala um pouco da sua trajetória e também de onde você trabalha, quais as pesquisas que você vem desenvolvendo, enfim. Primeiramente, muito obrigado, Matheus e Matheus, por esse espaço. Eu admiro o trabalho de vocês, tenho acompanhado já alguns episódios. É um espaço bem bacana para difundir esse conhecimento sobre eólicas. E vamos lá, é uma honra estar aqui com vocês. Eu tenho trabalhado já com eólicas offshore desde 2017, quando eu iniciei o doutorado lá no UFC. Eu não trabalhava nesta área, trabalhava mais focado em cartografia e mapeamento. E fui convidado a trabalhar com essa parte de energia. E aí fui em um evento lá em Fortaleza, o All About Energy, que teve a primeira sessão no Brasil sobre eólicas offshore, que nos veio o questionamento, né? Como que a geografia poderia responder e produzir conhecimento sobre os potenciais conflitos disso, né? Dos territórios pesqueiros, dos territórios marinhos. E foi ali que iniciou esse trabalho. E após a conclusão do doutorado, eu fui para o ensino, trabalhei um pouco na educação, no ensino profissionalizante. E retornei agora, estou realizando um pós-doutorado na USP, né? Ali vinculado ao RCGI também, com um professor, supervisionado pelo professor Alexander Turra, mas num projeto muito grande, financiado pela Total Energies, focado em eólicas offshore, avaliação de impactos ambientais e sociais de eólicas offshore. Então, tenho trabalhado bastante e verticalizado minha atuação muito nesse sentido. Legal. Tomás, antes da gente começar aqui, é um prazer receber você, mas eu queria falar que a gente tem também conosco a Uiara, que nos acompanha, que também é parte do nosso livro, esse livro aqui que se chama A Inteligência Artificial e Robótica para o Desenvolvimento da Eólica Offshore, que pode ser encontrado aqui no nosso Instagram, do qual até você colaborou em alguns artigos que a gente escreveu sobre essa temática, inteligência artificial e robótica, e a gente vai falar um pouquinho dele, um pouquinho da sua área de atuação, que para nós é super interessante. Só queria avisar uma coisa, que a gente tem uma parceria com a marca Use o Vento e a gente fez um cupom de desconto chamado EF Inteligente. Então, para as pessoas que queiram conseguir até 12% de desconto nas camisetas da Use o Vento, do nosso amigo Adriano, é uma marca muito interessante com várias camisetas sobre energia eólica, eólica offshore e renováveis. É só acessar useovento.com.br e usar esse desconto do nosso podcast Eólica Offshore Inteligente. E aí, Matheus, se você quiser começar as perguntas aqui por Tomás, vai ser muito interessante. Então, dado essa contextualização que você trouxe, né, e ressaltou nas suas pesquisas, enfim, qual é a relação das eólicas offshore com a cartografia social? O início dessa aplicação, ela surgiu um pouco antes do contexto das eólicas offshore, em um ambiente de inserção das eólicas onshore lá no Ceará. E aí as comunidades, com uma necessidade de apresentar como era a sua interação ali com o ambiente no qual elas vivem, o nosso laboratório, o Labocart lá no UFC, do qual eu fiz parte, e hoje sou pesquisador voluntário lá, integrante, tenho uma atuação mínima, modesta atualmente, mas ainda estou lá vinculado como voluntário. E eles iniciaram um mapeamento dessa atividade de pesca de uma forma mais tímida, mapeando ali como era a atividade pesqueira. Depois fizeram isso num contexto de unidade de conservação, de um RESEX. E aí, quando eu entrei no doutorado, a gente viu essa abordagem como um potencial caminho a mapear esse uso tradicional do mar de uma forma mais qualitativa e a partir do conhecimento tradicional dos pescadores. E aí foi que a gente aplicou isso como estudo de caso e deu muito certo. E na sequência, o governo do estado do Ceará abraçou a ideia também, através do zoneamento ecológico econômico e na sequência, através do Atlas Marinho do estado. E aí, essa produção que o grupo, né, que o Labocart, que
teve como protagonismo, mas foi somente o agente de produção, porque esses dados, a gente fala que na cartografia social os dados pertencem aos agentes do mapeamento, que são as comunidades. Demonstrou ao longo desse tempo como uma abordagem muito eficaz e de autoprodução do conhecimento. O legal é isso, que a cartografia social foi aplicada em um estudo de caso, foi validada, apresentou dados interessantes, robustos, e as comunidades têm feito as suas próprias cartografias. Isso que é interessante, a gente hoje tem comunidades ao longo do litoral do Rio Grande do Norte, ao longo do litoral do Ceará, tem iniciativas de cartografia social marinhas também no Rio Grande do Sul, então se expandiu. Então, essa abordagem tem trazido, tem dado voz às comunidades para demonstrarem os seus usos desse território marinho e colocado, de certa forma, elas na mesa de negociação, na mesa de debate, para conseguir construir um caminho de convergência, né, entre ambos os setores. Interessantíssimo, Tomás. E, cara, a gente trabalhou em alguns estudos e tal. Eu queria que você falasse pra gente qual a relação das eólicas offshore e o contato com as comunidades e quais instrumentos de engajamento podem ser usados para se aproximar dessas comunidades que precisam ser consultadas quando a gente desenvolve a eólica offshore. Não é só falar sobre tecnologia, é falar também sobre pessoas, né? Pessoas que devem estar envolvidas nesse momento de transição energética. Então, se você puder falar pra gente um pouquinho e já mencionar sobre esse estudo que foi tão aprofundado aí nos últimos tempos e que traz tantos exemplos. Se quiser falar algum caso desse estudo também, a gente vai querer te ouvir. Desses instrumentos, eu tive a honra, né, de escrever isso aí junto com você, receber o convite. E aí eu acredito que vocês vão deixar o link aqui, né, abaixo para baixar o material. Nós publicamos através da Beólica e nós fizemos um compilado geral do que tem aí na literatura de boas práticas no mundo, né? E nós elencamos 6 instrumentos. Eu vou assim, por conta do tempo, vou destacar um instrumento muito importante e está assim, sempre na fala das comunidades, que é a consulta prévia livre informada. Esse é um tema que tem ganhado muito holofote, né, nos últimos momentos, e as comunidades têm demandado o papel, e fique claro que a consulta prévia livre informada, o empreendedor e nós, como os consultores, como pesquisadores, temos um papel mais de apoio. E aí, quem tem o papel ali de protagonista nessa ação é o Estado, né? É um instrumento que deve vir de uma ação de Estado, e a gente tem visto que para eólicas offshore no Brasil, isso vai se converter no âmbito da consulta sobre projetos específicos. Então, é muito importante que o Estado ele se coloque de uma forma a antever, se colocar de uma forma inicial nesse processo para com a comunidade, consultar ela de um nível mais... que eles até colocam também... tem um outro termo que eles colocam que, além do consulta prévia, livre, informada, que tem que ser de boa fé. Então, não adianta ser uma consulta prévia, livre, mas que não haja uma boa fé na intenção de fazer com que os resultados... Então, quando se iniciar esses projetos, né, quando a gente tiver já a concessão, antes de ter... Eu entendo que antes de ter a concessão do projeto, o Estado ele precisa fazer ali no contexto onde esse projeto vai ser inserido, consultar as comunidades. E um exemplo que a gente tem que citar aqui, que é muito importante, é o contexto que aconteceu lá no Vietnã, onde nós tivemos uma fuga dessas consultas, tivemos algumas problemáticas e o Estado precisou agir. E aí você pode acessar o nosso material, que lá você tem um detalhe do que o Estado fez, teve que agir para contornar as problemáticas causadas junto com essa falta de comunicação com as comunidades. Enfim, é um material muito interessante, muito rico, então eu cito aqui apenas um
Um dos casos. Um dos casos. E tem, acho que antes de passar, Matheus, para as palavras finais, eu acho que tem a gente tem que também falar os casos de sucesso, como o caso da Coreia do Sul e o caso dos Estados Unidos, em que dentro desses instrumentos de engajamento, como o caso da consulta livre, a gente tem a seleção das áreas por parte dos pescadores, de quais áreas poderiam ser selecionadas a partir de dinâmicas de até pintura dos prismas, dos quais eles não realizam suas atividades, sejam elas de pesca ou até culturais, e permitiram com que esses dados fossem cruzados para desenvolvimento futuro. Então, assim, dentro desse documento que o Tomás está falando e até desse relatório aqui, vocês vão encontrar uma série de utilizações e aplicações interessantes para o desenvolvimento das eólicas offshore e o engajamento das comunidades. Perfeito. E aí, Tomás, já caminhando para o final desse episódio, né, depois de tantas informações interessantes sobre as comunidades, né, e, enfim, o que tem sido feito, né, aqui no Brasil e também perspectivas globais, a gente queria perguntar, né, para você, na verdade, para você deixar uma mensagem final do que o Brasil precisa fazer, na sua opinião, para poder destravar os primeiros projetos de eólicas offshore. Olha, considerando as comunidades, que considerando eu acho que esse é o mais contexto. importante. Cara, essa é uma pergunta difícil, muito difícil, mas muito importante de ser feita. Eu acho que o nosso momento é de gestão de expectativas. Nós temos que ter um esforço conjunto, e não é só do Estado, não é só do empreendedor, não é só da academia, não é só das comunidades. Eu acho que é todo mundo entender que precisa ser feito um trabalho em conjunto. Cada um tem sua visão, tem suas vontades, tem suas demandas, suas necessidades, os seus interesses para aquele território. Mas, se nós quisermos ter um futuro, uma transição energética e atingir uma produção de energia com menos impacto na atmosfera, a gente precisa de trabalho em conjunto. E esse trabalho em conjunto, eu linko ele aqui hoje. Se eu puder deixar aqui uma reflexão, é a gestão de expectativas. A gente tem que construir um caminho com ferramentas e com ações que gerem essas expectativas das comunidades, porque muita coisa tem sido falado, aí a gente sabe que às vezes criam aqueles telefones sem fios, a informação chega com ruído, então nós temos que trabalhar para informar de fato o que são as eólicas offshore, como elas geram energia, para quem elas geram, qual a capacidade econômica que essa tecnologia pode trazer, quais são as problemáticas que eventualmente podem vir e quais os caminhos que a gente pode encontrar para que haja esse casamento entre os diferentes players que têm interesse nesse quesito, né? na inserção de uma energia renovável, que é a eólica offshore. Gestão de expectativas é uma ótima mensagem. Tomás, a gente queria agradecer, gostaríamos de fazer uma conversa muito maior com você, mas sabe que teremos outras oportunidades de conversa, outros documentos, e será um prazer recebê-lo novamente no nosso Eólica Offshore Inteligente. Muito obrigado pela sua participação. A casa está aberta. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo espaço e sucesso e parabéns aí pelo trabalho de vocês. Muito obrigado. Não esqueçam de usar o cupom de desconto do Use o Vento e adquirir as camisetas do nosso amigo Adriano e da marca. Obrigado, Tomás, mais uma vez. Valeu, obrigadão. Tomás.